Olá, pessoal! Cada vez mais animação, concentração e disposição. Na aula de hoje, vocês vão aprender equações trigonométricas. Só que para você saber resolver equações trigonométricas, você tem que saber, pessoal, aula passada. Seno e cosseno de um arco trigonométrico. Quando tem o seno e cosseno, onde os arcos estão no eixo, ou no eixo das ordenadas, ou no eixo das abscissas. A abscissa é o cosseno, ordenada é o seno. Ou você tem que saber seno e cosseno desse arco trigonométrico, quando não está no eixo, que é o 30, 45, 60, que é o da musiquinha, né? Da musiquinha que vocês aprenderam aqui, ó, do seno, cosseno. É só seno e cosseno por enquanto, depois eu ensino a tangente, ok? Então, aqui vocês aprenderam que seno do 30 é meio, cosseno é raiz 3 sobre 2. Pessoal, era só ver quem é maior, menor, eu dou meio. Né? O maior é raiz 3 sobre 2, o menor é o meio, e o do meio é a raiz 2 sobre 2. Atenção, não vai confundir. O do meio não é meio, é raiz 2 sobre 2. Todo meio de quadrante vale raiz 2 sobre 2. Ó. Todo meio de quadrante, ó, que está na caneta vermelha aqui. O que está na caneta preta, pessoal, né? Do seno da família do 30. Todo seno vale meio, ó, da família do 30, né? Ó. E do cosseno é raiz 3 sobre 2, ok? Raiz 3 sobre 2, ok? E aqui o que está na cor verde, né? Você tem que saber que seno de 60 é raiz 3 sobre 2, porque seno é maior, cosseno é menor. Era simplesmente olhando quem é maior, quem é menor. Tá certo? É sempre assim. Então, agora que você já aprendeu isso, agora você vai aprender as equações trigonométricas. Como é que você lê isso aqui? Muito cuidado. Você não deve ler seno de x igual a raiz 3 sobre 2. Eu costumo até brincar. Esta é uma maneira leviana e irresponsável de tratar a minha matemática. Na minha matemática se escreve muito pouco, mas aqui quer dizer muita coisa. Quer ver como é que você deve ler? Com muita elegância. Aqui é uma pergunta. Aqui é uma pergunta. Você não lê seno de x igual a raiz 3 sobre 2. Você deve ler assim, ó. Quais são os arcos? Arco é bola. Então, por isso que eu já desenhei a bola, ok? Bola é a circunferência trigonométrica. Que combinamos aquelas 4 coisas: origem, sentido, sistema de coordenadas cartesiana e o raio sempre vale 1, ok? Então aqui você lê quais são os arcos que tem seno igual a raiz 3 sobre 2. Quando você lê assim, pessoal, aparece a palavra mágica que é arco. Arco é bola. Então, vamos para a bola. Pessoal, eu quero saber, raiz 3 sobre 2 é o maior, o menor ou do meio? É o maior, é o maior. Então, onde que o seno é maior? Seno é maior no 30 ou no 60? Ou é 30 ou é 60, né, pessoal? No 30 é menor, então só pode ser 60. Então, a partir de agora, eu já sei que tanto 60 graus, pessoal, tá por aqui. Então, o simétrico do 60 no segundo quadrante, quem que é o simétrico? 120, 120, 120. Então, eu tenho o 60 e 120. Por que eu peguei arco do segundo quadrante? Porque quem está acima é positivo. Olha o tamanho do seno aqui, pessoal. Vocês estão vendo? Ó? Esse tamanho aqui é o seno. Seno de 60 e o seno 120 tem o mesmo tamanho na bola. Ambos, olha só, olha aqui, este é o tamanho do seno, que é ordenado, ó, vocês estão percebendo? Vale raiz 3 sobre 2, raiz 3 sobre 2, que é aproximadamente 0,8. O raio é unitário, vale 1. Então, eu já sei que resolver uma equação é encontrar o conjunto de solução. Enquanto você não encontrar o conjunto de solução, você não resolveu a equação. Então, a solução aqui vai ser 60 ou
120. E se eu perguntasse negativo, menos raiz de 3 sobre 2, aí, pessoal, quem está abaixo. Seria o simétrico 60 no terceiro e quarto quadrante, seria aqui o 240 e aqui 300. É isso, pessoal. Então, olha o sinal positivo acima, negativo abaixo, ok? Então, é abaixo em relação ao eixo do cosseno, que é o eixo X, tá bom? É sempre olhar assim. Agora, como é que se lê o próximo aqui? Próximo. Quais são os arcos que têm seno igual a meio? Meio é o maior, é o menor ou do meio? É o menor, pessoal. Meio é o menor, porque 1 dividido por 2 é o menor, tá bom? Então, eu já sei que quando que o seno vai ser menor? No 30 ou no 60? No 30, ó, se eu marcar 30, seno é menor e o cosseno vai ser maior. Então, você tem que imaginar. Então, quando você marca, por exemplo, 30 graus, por aqui, ó, no olhômetro mesmo, olha, 30 graus. E quem que é o simétrico do 30 no segundo quadrante? No segundo quadrante é o 150, porque se esse pedaço do arco vale 30, daqui para cá é 180 menos 30, 150 graus. Essa é a maneira super bacana, pessoal, super fácil, ok? Jeitinho fácil de aprender. Então, já sei que o seno do 150 vale meio, né, pessoal? E o do 30 também. O do 30 também. Então, vale meio, ó. Que é esse tamanho aqui, ó. Vocês estão vendo, ó? Esse tamanho aqui é a metade do raio da bola. Ó, metade, outra metade aqui, ok? E eu já sei que eu quero positivo. Positivo é no primeiro e segundo quadrante, quem está acima. Portanto, solução é o 30 e 150 em radiano. Vamos lá, o próximo. Onde que o seno vale 1? Qual é o arco cujo seno vale 1? 1 é o arco do eixo. Lembra? Aqui vale 1. Pessoal, esse tamanho aqui, ó, o raio vale exatamente 1. Eu quero positivo, então positivo só pode ser, né, acima. Então, só tem um arco agora. Só seno de 90 vale 1. Lembra aqui, pessoal, quando vocês completaram essa tabelinha, ó. Seno de 91, só seno de 90 vale 1. Então, tá aqui, seno 90. Solução, 90 graus. Atenção, isto daqui é chamado conjunto universo. Se o meu conjunto universo for dado em graus, resposta você pode ser dada em graus. Mas, no seu vestibular, a maioria vai pedir em radiano. Então, se pedisse 0 menor ou igual a x, menor ou igual a 2π. Agora, você é obrigado a dar a resposta em radiano. Então, vamos lá, transformando em radiano, solução. Como é que é 60 mesmo? 60 em radiano é π sobre 3. Como é que era? Π é 180, dividido por 3 é 60. Pronto. E 120? São quantos 60? É o dobro de 60. Então, vai ficar 2 vezes π sobre 3 em radiano. Aqui, ó, solução. Então, agora eu quero passar de grau para radiano, ok? Tudo para radiano agora. 30 é π sobre 6. Π é 180, dividido por 6 dá o 30. E 150, são quantos 30? Quantos 30? 5, 30. Então, é 5π sobre 6. E 90? 90 é metade de 180. Como 180 é π, então é metade de π. É assim que você resolve a equação trigonométrica do jeitinho fácil. Agora, continuando, vamos resolver aqui o item D, E e F. Lembrando que a proposta é sempre resolver em grau e radiano. Eu prefiro dar a resposta primeiro em grau e depois passar em radiano, ok? Que é mais fácil. Aqui, ó, cosseno. Agora, vamos ler. Quais são os arcos que têm cosseno igual a menos meio? Meio. Primeiro, vamos analisar o valor absoluto, sem o sinal. Meio é o maior, o menor ou do meio? É o menor, é o menor.
Então, pessoal, é cosseno, então meio é menor. Agora, como eu quero negativo, negativo eu marco à esquerda, ó. Eu marco, né, daqui à esquerda, negativo. Então, é negativo no terceiro e quarto quadrante. E se eu quisesse positivo, é no primeiro e segundo, né? Com sono, sem sono. Então, eu quero com sono, ok? Então, a direita positivo, a esquerda negativo. Em relação ao eixo das ordenadas, que é minha referência, eu olho direita, positivo, esquerda, negativo, ok? Então, cosseno, negativo. E meio, onde que o cosseno vai dar menor? No 120 ou no 150? Se você marcar aqui no 120 graus, ó, se você marcar 120 graus, tá por aqui, e 150 aqui. O seno vai ser maior e o cosseno vai ser menor. Então, só pode ser 120, porque se você marcar 150 graus, 150, ó, seno sem sono, vai dar menor. E o cosseno, ó, vai dar maior. Como eu quero cosseno menor, então, a partir de agora, só pode ser 120, ó. No 120 graus, vocês estão notando que, ó, o cosseno é menor e o seno é maior. Ó. Cosseno e seno, ó. Tá vendo? Então, só pode ser 120 graus. Então, tenta imaginar aí, pessoal. É por este motivo que eu ensinei para vocês aqui, ó. Aqui, ó, pessoal. Olha só. Cosseno valendo negativo e meio, ó. Cosseno valendo negativo e meio, ó. Cosseno negativo, cosseno negativo. É 2π sobre 3 é 120, ó. 120, 120, tá vendo? O cosseno é negativo. Então, é o cosseno, ó. Cosseno é menor, seno é maior. Então, cosseno 120, cosseno 120 vale menos meio. Quem mais que vale menos meio? O simétrico é 240. 240 é 4π sobre 3. E como que eu acho essas duas respostas? Você não vai ter isso daqui, né? Bom seria se pudesse completar, né, essa tabela com todos esses arcos notáveis. Não vai dar tempo. Então, direto. Como que eu quero direto só responder? Então, eu imagino 120 graus. Assim, eu leio seno. Então, ó, assim eu leio seno. Então, isso aqui é 120 graus, ok? Cosseno, olha só, é menor. Olha como o cosseno é menor. Eu quero meio, e é menor. Quem que é o simétrico do 120? Simétrico 120 no terceiro quadrante, pessoal. Então, aqui, ó, é 120 e aqui é 240 graus. Tanto o cosseno 120 como o cosseno 240, ó, tem o mesmo tamanho. Aqui, ó, esse segmento, ok? Então, como tem o mesmo segmento, então o cosseno vale negativo, ó. Metade do raio, outra metade aqui, ó. Metade, metade. Então, a solução aqui é 120 ou 240 graus. Em radiano, né? Transformando isto em radiano, então eu já sei que solução 120 no primeiro quadrante simétrico é 60. Então, é tudo da família 60. 60 é π sobre 3. Então, 120, 260. Então, é 2π sobre 3. E 240 são 460. É 4π sobre 3. Olha só, hein, pessoal? Espero que vocês estejam gostando aí. Atenção, vamos lá. Concentração aqui, ó. Perdão, pessoal. Cosseno. Quais são os arcos que tem cosseno igual a menos raiz de 2 sobre 2? Raiz de 2 sobre 2 é o do meio. Então, pessoal, lembra? Raiz de 2 sobre 2 é o do meio. Meio de quadrante, ó. Todos meio de quadrante, né, pessoal? O seno e cosseno são iguais e valem raiz de 2 sobre 2. Então, eu quero os meios de quadrante. Meio de quadrante. Então, ó, meio de quadrante. Então, raiz de 2 sobre 2 são os meios de quadrante. Lembra dessa tabelinha também? Quem, ó? Todos meios de quadrante. Seno de 45, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Como eu quero negativo, negativo, cosseno, então eu olho à esquerda, é no terceiro e no quarto quadrante. Com certeza, no terceiro e quarto, o cosseno é negativo. Então, ó, vamos lá, meio de quadrante, está aqui, ó, metade, outra metade. Então, aqui é o meio de quadrante e eu vou marcar aqui o simétrico no terceiro quadrante. Então, no segundo e no terceiro quadrante. Porque no primeiro quadrante é o 45, ó. É o 45, né? Então, todos os meios de quadrante, o cosseno vale raiz de 2 sobre 2. Positivo,
à direita, negativo à esquerda. Então, a partir de agora, você percebe nitidamente que o cosseno, ó, esse aqui é o cosseno, ó, esse tamanho aqui, ó. Esse tamanho aqui é o cosseno, que vale raiz 2 sobre 2, negativo. Então, aqui é o 135, que é o meio de quadrante. E no terceiro quadrante é o 225. Solução: 135, 225. Isto em em graus. Agora em radiano, solução: 135 são quantos 45? É da família do 45. 3, 45. Então é 3π sobre 4. E o 225 são 5,45, que é 5π sobre 4. E radiano era muito simples. Como é que era? Era π, 3π, 5π, 7π, tudo sobre 4. Lembra, pessoal? Aqui, ó, os meios de quadrante. Quem são os meios de quadrante? Π, 3π, 5π, 7π, tudo sobre 4. E, ó, toda a família de 45, o resultado é sempre raiz 2 sobre 2. Olha só, hein, jeitinho fácil, hein? E seno e cosseno, pessoal, do 30, sendo 30 é sempre meio. Então, 150 também, 210 também, né? E 330 também. Ou é positivo ou é negativo. Se seno do 30 é meio, então, agora, seno 60 é raiz 3 sobre 2. Quem vale meio agora é o cosseno. Por quê? Porque mesmo, ó, seno do 30 é meio, cosseno do 60 é meio. Porque quando a soma dá 90 graus, seno e cosseno são iguais. Isto já expliquei para vocês. Olha só quanta informação que já foi dada, hein? Ó, seno do 30 é meio, cosseno de 60 também é meio. Porque quando a soma de dois ângulos dá 90 graus, seno e cosseno são iguais. O seno de um ângulo é o cosseno do seu complementar, ó. 30 mais 60 são chamados de ângulos complementares. Então, seno e cosseno são iguais. Vamos lá, que último da VUNESP. Como que você poderia resolver essa equação trigonométrica? Esta equação, ela não é imediata. Até aqui é tudo imediato. Imediata. Equação imediata é rápido. Agora, e quando a equação não é imediata? Então, você vai preparar. O que é o 81? 81, você vai fatorar. 81 é 3 elevado a 4. Esse é 81. Elevado a cosseno de x é igual a 1 nono, pessoal. É a mesma coisa que 3 elevado a menos 2. 3 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 nono. Quando você tem potência, onde o expoente é negativo, você inverte, né, pessoal? Vai ficar 1 nono. Preste atenção, potência de potência do lado esquerdo vai ficar 3 elevado a 4 vezes cosseno de x é 4, cosseno de x é igual a 3 elevado a menos 2. Agora, isso aqui é uma potência de mesma base, aqui é uma igualdade de potência de mesma base, ó, equação. Quando que uma potência é igual a outra potência? Quando tem a mesma base, eu igualo o expoente. Então, igualando o expoente, vai ficar 4 cosseno de x igual a menos 2. Ó. 3 é igual a 3. Então, base é igual a base, então expoente tem que ser igual a expoente. 4 cosseno de x, você tem que ser igual a menos 2. Então, vai ficar, esse 4 passa dividindo. Eu quero isolar o cosseno. O cosseno vai ficar menos 2 quartos, simplificando por 2, dá menos meio. Agora é uma equação imediata. Ó. Quais são os arcos que tem cosseno igual a menos meio? Ó, eu entendi, ó. Igualzinho a partir daqui. Então, para não perder muito tempo, né, para sem mais delongas, a solução em graus é 120, 240. Vide item D. Em radiano, 2π sobre 3 e 4π sobre 3. É isso aí, muito obrigado. Um beijo no coração.